passada, nós começamos a ver os transistores bipolares de junção, os BJTs, né? Nós começamos vendo aqui o transistor NPN, né? O símbolo é esse, mostrado, indicado pelo cursor, né? Havíamos o modelo de Ebersen-Moll, que modela matematicamente o dispositivo, né? Havíamos as equações para o dispositivo, fizemos simplificações para um transistor operando na região ativa direta, em que a junção coletor base está polarizada reversamente, ou seja, a tensão no coletor é maior que a tensão na base, ou seja, esse diodo aqui do coletor está polarizado reversamente, e o diodo entre base e emissor polarizado diretamente. Fizemos as simplificações das equações e encontramos aqui que a corrente no coletor é um alfa vezes a corrente do emissor, onde esse alfa é um número entre 0 e 1, bastante próximo de 1. A maior parte dos elétrons emitidos pelo emissor são coletados pelo transistor. Manipulamos também as equações de forma a achar uma relação entre C e B, e essa relação, né, C igual a beta e B, onde beta é igual a alfa sobre 1 menos alfa. Então, é um número grande, né? Como alfa é próximo de 1, beta, que é o ganho de corrente do transistor, é um número da ordem de centenas, né? Aí, em seguida, nós fizemos um resumo, né? Então, o resumo de um transistor NPN, né? É equivalente entre base e emissor a um diodo, e entre coletor e base uma fonte de corrente de valor alfa vezes E, ou beta e B. Isso para um transistor na região ativa direta, né? Em que a tensão entre coletor e base é assim, né? A tensão do coletor é maior que da base, e a base é maior do que o emissor. Para o transistor complementar, que é o PNP, é feito da junção de semicondutores do tipo P, tipo N e tipo P, né? A gente tem esse símbolo na região ativa direta. O que muda aí é o sentido da fonte de corrente, né? E das correntes, né? Quando o emissor entra, né? Quando a base sai, quando o coletor sai. Aí continuamos nosso processo de simplificação e fizemos o seguinte: olha, vamos colocar um transistor operando num determinado ponto aqui, né, com uma certa corrente de emissor, uma certa tensão de emissor, né, entre base e emissor, né, e vamos aproximar a exponencial, né, por uma reta, por duas retas, na verdade, né, essas retas aqui em azul. Então, se o sinal VBE variar em torno, né, um pequeno sinal variando em torno desse ponto de operação, eu vou ter variações de E, né, eu vou ter variações de E, né, que são aproximadamente proporcionais às variações de VBE, né? Então, nós fizemos isso e calculamos essa resistência, né? A inclinação dessa reta, né, corrente por tensão, é o inverso de uma resistência. Chamamos essa resistência de RE, e RE, então, vale VT, que é a tensão térmica, que é o KT sub Q, a constante de Boltzmann, que é 25 milivolts ou 26 milivolts na temperatura ambiente, sobre a corrente de polarização. Então, aquele nosso modelo que era não linear, que a relação entre I e VBE era uma relação exponencial, a gente aproximou por uma relação linear, né? Então, chegamos a esse modelinho aqui, que é equivalente a esse outro. Ou seja, entre base e emissor, né, nós temos um resistor em série com uma fonte de tensão, DC, e no coletor nós temos uma fonte de corrente controlada. Controlada por quem? Por IB, né? Esse aqui modelo é equivalente a esse aqui também, né? A única coisa que muda daqui para cá é que se eu, entre base e emissor, eu tenho VDO,
e uma resistência que é beta mais 1 RE, né? Ok? Alguém tem dúvida até aqui? Alô? Ninguém tem dúvida? Vamos para frente. Alô? Alô? Oi, estou ouvindo. Estou ouvindo. Ah, o senhor está ouvindo? Não, está tranquilo, professor. Pode continuar. Oi? O senhor tinha perguntado se a gente alguma dúvida, acho que está tranquilo. Ah, tranquilo, valeu. Para um PNP, né, para o complementar, né, o que muda, então, são os sentidos das fontes da fonte corrente controlada, né, e das correntes aí. Basicamente, se você pega o modelo não linear e transforma no modelo linear, fazendo a aproximação por aquela reta que nós vimos, cuja inclinação é RE, né? Muito bem. Vamos ver agora algumas características da amplificação. Nós vimos, então, que o transistor pode ser modelado como uma fonte corrente controlada, né? Ou seja, IC é beta e B. A corrente IC é proporcional à corrente da base. E o fator beta, esse fator é um fator de amplificação, né? Geralmente da ordem de centenas. Então, vamos começar aqui na página 77, e aqui a amplificação de corrente no transistor. Então, nós vemos que na região normal, a região normal é a região ativa direta, né? Aquela região em que o diodo e o coletor base está polarizado reversamente e o base emissor polarizado diretamente. Então, nessa região, o IC é beta e B, como nós vimos, né? Então, se eu fizer DIC, DIB, né? Se eu fizer DIC, DIB, eu vou ter beta mais D beta, DIB e B. A variação de beta com IB é pequena, então, na maior parte das vezes, dá para coxambrar, né? Falar que a variação de IC com IB é mais ou menos IC por IB. O que é beta? IC sobre IB, né? A gente chama esse beta também de HFE, né? Beta, que é IC mais IB, a gente também chama de HFE. Vai ver depois, esse H é de híbrido, são os parâmetros híbridos do transistor, a gente vai ver posteriormente. Então, o ganho HFE, o beta, é chamado de ganho DC do transistor. O ganho DC. Ou seja, a relação entre o IC e o IB. E a variação do IC com o IB, né, varia um pouquinho. Então, em torno do ponto de operação, né, eu tenho um determinado ponto de operação IB, uma determinada corrente, vamos dizer 100 microamperes, né, eu vario, por exemplo, de 100 para 110 e para 90, né, microamperes. Eu tenho uma pequena variação em torno do ponto de operação. Essa é a variação de B. Ela implica numa variação de C, que é igual ao ganho de corrente para pequenos sinais, ou também chamado de ganho AC. Né? Então, são as variações de B com relação às variações de C. Né? A gente supõe, né, que tem um sinal de entrada, por exemplo, que faz com que tenha pequenas variações de B e elas vão promover, né, variações de C que vão ser centenas de vezes maiores que as variações de B. Então, se eu pegar a curva, o beta, né, o HFE maiúsculo, né, e o HFE minúsculo, o ganho AC e DC, na região que o dispositivo é empregado, eles geralmente são mais ou menos a mesma coisa. Né? Então, a gente vai considerar sempre essa aproximação, que HFE maiúsculo é aproximadamente HFE minúsculo. Né? Tem um lixo ficado aqui, vou apagar ele. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida?
Acho que não, professor. Muito bem. Então, é isso aí. A gente vai pegar esses circuitos lineares, a gente vai fazer o seguinte, a gente, em vez de analisar o circuito com todas as suas fontes, DC e AC, nós vamos dividir o problema em partes, né? Então, quando a gente faz uma análise de circuito linear, geralmente a gente faz uma análise DC e análise AC para os circuitos lineares, né? Então, o seu circuito é linear, né? A gente pode empregar o teorema da superposição. Então, a gente decompõe a análise em duas análises, né? Então, de vez de calcular tudo de uma vez, né, e verificar o efeito de todas as fontes independentes, né, do circuito, a gente divide. A gente vê o efeito das fontes de tensão e corrente independentes DC, a gente faz uma análise DC, né? Então, lá, por exemplo, o circuito, eu vou ver lá o efeito das fontes independentes DC do circuito, né? Fonte de tensão, fonte de corrente. E também naquele modelo DC do transistor, a gente viu que a gente também tem umas fontes de DC, né? Então, a gente inclui, inclusive, essas fontes DC na análise, né? Essas fontes DC que vêm do próprio modelo aqui. No caso específico da análise com transistores, né? E efeito das... a gente, então, tem um resultado a partir da análise DC. Aí a gente faz uma análise AC. A gente vê o efeito das fontes, né, de tensão e correntes independentes AC, né? E superponho no final os resultados. Então, pego os dois efeitos, né, somo, né, faço a superposição dos resultados e tem, então, o resultado da análise. Ok? Então, é o seguinte, ó, isso tem uma vantagem para a gente, no caso, os circuitos com transistores, porque a gente vai ter para o transistor o seu modelo DC, que acabamos de ver, né, e o modelo AC, que vai ser o objeto aí do próximo capítulo, né? O transistor tem diversos modelos AC, então por isso que eu tenho um capítulo só para ele, para isso. Então, na análise do circuito, na análise DC do circuito com transistores, eu vou empregar o modelo DC do transistor, obviamente, né? O modelo DC, que é esse aqui que nós vimos aqui, ó. Não, ainda não vemos, vamos simplificar, desculpa. Tá aqui, ó. E na análise AC, eu vou usar o modelo AC. Alguém tem alguma dúvida? Muito bem. Então, dividir para conquistar, esse é o velho lema, né? A gente divide em análise DC, análise AC. Na análise DC usa o modelo DC, na análise AC usa o modelo AC do transistor, no fim soma os resultados. Então, vamos pegar aquele modelo nosso simplificado e simplificá-lo mais ainda, né? E obter o modelo de DC do transistor. Né? Então, o nosso transistor, né, entre base e emissor, né, eu tenho aqui uma resistência, né? E serve como uma fonte de tensão VDO, que geralmente é alguma coisa em torno de 0,6, 0,65 volts, alguma coisa só de grandeza. Né? E entre base, né? Só estou desenhando aqui para ficar claro, né? É até importante vocês copiarem isso aí, né? Porque copiando, a maior parte das pessoas aprende, né? Aqui, ó. A corrente que passa aqui é beta vezes
IB, onde IB é a corrente da base. Deu para entender? Esse é o nosso modelinho. Muito bem. Então, vamos calcular a tensão. VBE Tensão VBE. Quanto que vale VBE? VBE vale VDO mais beta mais 1 RE vezes IB, onde RE é a tensão térmica por I de polarização. Então, isso vai dar, né, VDO mais RE vezes IE por I aquecente. Isso aqui, ó, a curva aqui tá meio sujinha, né? A aproximação que eu tinha era essa aqui, né? Em torno do ponto quiescente, né? Esse aqui é o ponto quiescente. O que eu fiz? Ora, eu vou aproximar isso aqui por uma reta aqui, ó. Até porque esses valores variam muito de dispositivo a dispositivo. Então, eu vou aproximar por uma reta aqui, ó. Né? Não é mesmo? Não tem muita coisa. Então, essa reta aqui passa para o valor V gama, que depende, esse V gama depende da corrente C, tá? Mas, geralmente, alguma coisa depende do dispositivo e depende da corrente que passa, né, por aqui. Mas, geralmente, esse V gama é da ordem de 700 milivolts. Então, eu aproximei entre base e emissor por uma fonte de tensão, né? De 700 milivolts. E no coletor mantém ainda o mesmo circuito, né? Ok? Então, foi feita essa aproximação, né? Alguém tem alguma dúvida? Aqui tem erro, tá? Desculpa aqui, está faltando VT aqui, ó. Não, tranquilo. Espera aí, deixa eu ver aqui, ó. Peraí, cadê a borracha? A ideia aqui, o que é? IB, o que é? Aqui tem um erro aqui, vamos apagar aqui, ó. O que é IB? É igual a IE? IE, né? Eita. O negócio é difícil de escrever, cara. IE por beta mais 1. Beta mais 1 cancela, né? E então aqui, ó, vamos apagar aqui. Isso aqui.
Rapaz, parece que está pior hoje. Deixa eu aumentar o traço aqui. Não tem nada a ver. Olha. Tá? Então, você veja o seguinte, esse termo aqui é pequenininho, né? Porque as variações de E com relação a E quiescente são pequenas, né? E VT é 25 milivolts. E VDO aqui é da ordem de centenas de milivolts. Esse VDO é centenas de milivolts. E E por E quiescente é menor que 1. E VT é 25 milivolts. Então, isso aqui dá acochambradamente, né? O valor aqui, um valor V gama, que é essa reta aqui. Eu não tenho grande erro se eu chutar essa reta, tá? Esse VBE, né, ele varia também com a corrente. Você vê os gráficos, depois eu ver se eu pego um manual para mostrar, né? O VBL aumenta com EC, né? Geralmente varia, aumenta com a corrente. Mas é uma curva relativamente plana, né? Aqui eu exagerei, mas é uma curva relativamente plana. Aumenta um pouquinho só. Né? É claro, né? Que na verdade, o que é a curva? A curva é um log neperiano, né? Então ela vai cair, né? Correntes baixas. Mas as correntes de operação, o valor aí é mais ou menos constante. Bom, então o modelo DC dos transistores, né? Modelo DC. Estamos falando de DC. Né? Para DC, dá para cochambrar o modelo como esse aqui que está representado. Né? Entre base e emissor, uma tensão fixa, uma tensão DC, né? Base emissor, uma tensão DC. E no coletor, BET B ou ALF-E, tanto faz, né? Ou pode ser representado dessa forma ou dessa, né? Ok? Dá mesmo, certo? Esses dois modelos representam as equações do dispositivo aqui. Tá bom? Beleza. Opa. E aqui, então, olha, para o PNP muda só a direção, né? No PNP, essa tensão aqui é maior que essa. Né? No NPN, essa é maior que essa. Então, daqui para cá, modelo DC, né? Isso para DC. Eu tenho 0,7. 0,7 é o valor V gama, né? V gama, ou VBE, o pessoal chama VBE-DC. E aqui o V gama é nesse sentido aqui. Ó. Claro, DC. Tem que pensar isso, DC. Tá? Tranquilo? Então, entre base. Eu não preciso nem assim, desenhar o modelo, pegar o dispositivo e substituir pelo modelo. Eu posso até representar em cima dele, não é mesmo? Pus aqui do jeito que da maneira indicada do V gama, né? Eu posso ter colocado aqui B, né? Colocado aqui beta e B, né? Ou alfa e E. Tanto faz. Aqui o IE, que é beta mais 1 e B, né? Posso desenhar diretamente sobre o esquema elétrico. Tranquilo? Alguém tem dúvidas?
Então, um exemplo aqui. Obter o ponto de operação do transistor com correntes e tensões crescentes. As correntes de operação aí, né? A gente usa as fontes DC para deixar o transistor polarizado no ponto que a gente quer ali, aquele ponto quiescente, né? No amplificador, depois, a gente vai pegar e variar as correntes na entrada para que ele varie, né, em torno daquele ponto. Aqui, nesses exemplos, vamos pegar só para DC, análise DC. Né? Depois, nos capítulos para frente, a gente vai ver, analisar C também, o dispositivo funcionando em sua totalidade, aí, né? Fazendo útil. Né? Aqui é só exemplo para ver se você sabe calcular o ponto de operação do transistor. Então, tem aqui um circuitinho, né? Normalmente, em aula presencial, eu boto a pessoa para trabalhar, para tentar calcular aí. Né? Vocês querem tentar calcular as tensões e correntes aqui? Ou vai ficar inviável? Acho que seria legal, de repente, você mostrar para a gente esse cálculo, né? Um pouco. Esse aqui? Tá bom. Então, vamos lá. Então, tem aqui um transistor que tem um alfa de 0,99, né? Se o alfa é 0,99, o beta vale quanto? O beta é alfa sobre 1 menos alfa, né? Então, é um transistor que tem um beta de 100, aproximadamente 100, né? Tem 9 aqui. E um V-gama de 0,7, ou seja, vamos acochambrar o transistor no seu modelo DC como tendo uma fonte, né, de 0,7 daqui para cá. Ó. Eita. Eu posso desenhar no circuito, como eu fiz, ou posso fazer como fiz aqui, para ser mais didático. Né? O que eu fiz? Eu substituí o transistor pelo seu modelo. Geralmente a gente não faz isso, porque não precisa, vai jogar tempo fora, né? Vai jogar tempo e tinta de caneta fora. Mas aqui, para... Rapaz, hoje a caneta está particularmente ruim. Vamos lá. Então, substituir pelo seu modelo, né? Uma fonte corrente, né? 99B e uma fonte de tensão de 0,7 volts. Alguém tem alguma dúvida nessa substituição? Então, eu peguei o transistor e substituí pelo seu modelo DC. Né? Nessa caixinha aí, tracejada aqui, o que eu fiz? Eu peguei o transistor e falei, bom, vou supor, olha, esse modelo que eu fiz é válido se ele estiver na região ativa direta, né? Ou seja, se essa tensão aqui for maior que essa, né? E se essa outra aqui, né? Como eu estou supondo, é maior que essa aqui, essa tensão aqui é maior que essa, né? Estou supondo, senão esse modelo não valeria, concorda? Se eu fizer as minhas continhas aqui e ver que esse potencial no coletor não é maior do que da base, a minha hipótese de usar esse modelo está falsa. Aí eu não estou mais na região ativa direta, daí o modelo é outro, tá bom? Muito bem, aí então, o que eu faço? Olha essa malha aqui, né? Essa malha do circuito, vou fazer a equaçãozinha, né? Faço que 1 volt, né? É igual a 10K IB, ó, 1 volt é 10K IB, mais 0,7 mais 100 I. Né? E o I, o IB, o que é? I sobre 100. Né? I por beta mais 1. Então, resolvendo esse sistema de duas equações aqui, ó, né? Eu acho que o I é 1,5 mA. Alguém tem dúvida? Tá, então, o senhor modelou
o diodo ideal ali na lateral, né? Como é que é? Não só para entender em linha geral, só foi, pegou e aplicou o modelo do diodo do ideal, do transistor ideal aqui, né? Poder... Não é de transistor ideal, não. Eu apliquei o modelo DC do transistor, que esse é o modelo que eu acabei de mostrar aqui, ó. Eu peguei esse cara aqui e substituí por isso aqui, ó. Entendi. Como eu estou fazendo análise DC, eu vou usar o modelo DC do transistor. E o modelo DC do transistor é esse aqui. Que é um modelo suficiente aí para eu poder fazer a análise. Viu? Eu peguei aqui esse carinha, ó, tirei esse sujeito de três patas aqui, ó, de 3 terminais, e substituí por esse outro aqui. Entendi. Ela só pegou o alfa e... Ah, tá certo. Beleza. O back B, né? Show. Então, esse potencial daqui para cá tem uma fonte independente de 0,7 volts. E do coletor para a emissora aqui, eu tenho uma fonte de corrente controlada de valor 99 IB, onde IB é a corrente que passa por aqui. Aqui tem um probleminha de notação, né? Mas dá para entender, né? Esse IB aqui, ó. Sim. É igual a esse aqui, certo? Alguém tem dúvida? Acho que não, professor. Aí eu peguei a equação dessa malha, né? Então, essa tensão, então 100 vezes 100 R é 100 ohms, tá? Então 100 vezes IE mais 0,7 mais 10 KIB é igual a 1 volt. Ou menos 1 igual a 0, mas geralmente o cara que é matemático escreve, né, faz igual a 0. O cara que é engenheiro ele fala, bom, 1 volt que eu tenho aqui, cai 10 KIB no resistor de 10K, cai 0,7 para cá e cai 100 vezes IE daqui para cá, né? Então, são duas maneiras de representar a lei de Kirchhoff das tensões, né? Isso aqui é uma versão mais para engenheiro, tá? Alguém tem alguma dúvida? Não. E o IB, o que é? I é por 100. Né? Então, substituindo, dá 1,5 mA. O que é IC? IC é alfa vezes IE, né? Vai dar 1,48. É claro que quando os betas são grandes, assim, né, em torno de 100, geralmente se acochambra IC por IE, né? Porque o erro seu vai ser de 1% aí, né? Vai ser um erro pequeno. Mas aqui, só para... Vou mostrar, né, as equações aí, tá bom? A gente considerou o alfa. Alguém tem alguma dúvida? Mas o problema não terminou aqui, né? Eu calculei o IC, o IB, o ponto de operação do transistor, mas não acabou o problema, porque eu preciso ver se ele está operando na região ativa direta, ou seja, se esse meu modelo que eu empreguei, ele é válido, né? Então eu preciso calcular os potenciais, né? No emissor, né? Quanto que vale o potencial no emissor? O potencial no emissor é 100 vezes a corrente E, certo? Então, 100 vezes IE vai dar 0,15, porque a corrente é 1,5. Potencial no coletor. Potencial no coletor vai ser o quê? 10 menos 1K vezes IC, certo? O potencial aqui no coletor vai ser 10 menos 1K no IC. 10 menos 1K IC vai dar, então, esse valor aqui, 8,51. Então, eu tenho 0,15, 8,51. E o potencial VB, o que é? VE mais o quê? 0,7. VE mais 0,7 é o 0,85. Então, vamos jogar lá no nosso circuito, né? Então, aqui, ó.
Daqui para cá, né, eu tenho 0,7, né? Tá certo, tá tudo bem, né? O modelo vale, né? Esse potencial aqui 0,85. E aqui, ó, no coletor eu tenho 8,51 e na base eu tenho 0,85. Então esse diodo aqui, né? Esse diodo aqui entre base e coletor está polarizado reversamente, ó, como eu esperava, né? Quer dizer, ele tem que estar polarizado reversamente para eu poder usar esse modelo aqui. Então, quando eu peguei e desenhei o modelo, eu fiz a hipótese de que ele estava na região ativa direta. Beleza, realmente ele está na região ativa direta. Tá? Tá bom? Geralmente, ó, essa aqui é uma curva do transistor, IC por IB. Chama a curva IC por VCE, né? Desculpa, IC por VCE do transistor. É uma curva importante no dispositivo. É uma curva de IC por VCE. É uma família de curvas, né? Que são parametrizadas pelos IBs. Ó, tá vendo? Aqui essas curvas aqui são para determinado IB. Na região normal, na região ativa direta, o que acontece? Né? Daqui para cá, eu tenho, vamos dizer, 0,7. Para essa aqui estar polarizada reversamente, essa tensão VCE tem que ser alguma coisa, né, maior que algumas centenas de milivolts. É o que mostra essa curva aqui. Ó. Essa curva, como é que é obtida? Ela é obtida, eu pego uma fonte de corrente de valor IB aqui, ó, injeto no transistor, aplico no coletor um VCE, e aí eu meço o quê? Eu meço o IC em função do VCE para um dado IB de entrada, entendeu? Aí tem essa família de curvas. Você vê que realmente, aqui está bem planinha, porque eu fiz de propósito, mas você vê aqui, ó, nessa faixa aqui, ó, em que a corrente depende apenas de IB, não depende do VCE, significa que o transistor está... O IC, o que é? Uma fonte de corrente controlada por IB, que é o que mostra o nosso modelo, não é? Entenderam ou não? Sim, sim. Que componente, né, cuja corrente depende da outra corrente IB, né? Corrente C depende de IB, qualquer que seja a tensão aplicada aqui nele. Uma fonte de corrente. Uma fonte de corrente controlada. Uhum. Perfeito? Então, é nessa região, né, a região ativa direta que a gente trabalha. Quando o VCE fica pequeno, significa que esse transistor não vai ter mais, não vai estar, essa junção aqui do transistor não vai estar polarizada mais diretamente. Né? Então, essa relação IC igual a beta IB, né? Aqui, ó, por exemplo, essa aqui é uma relação IC e beta IB, né? Esse ponto aqui, ó. Nessa faixa, IC igual a beta vezes IB. Esse 1,48 igual a 100 vezes uma corrente IB. Esse IB até daria para saber quanto que seria esse IB aqui. Se o beta é 100, né? Então vai ser 15 microamperes, mais ou menos. Não é isso? 15 microamperes, porque multiplicado por 100 vai dar 1,5 miliampere, né? Agora, se o VCE vai ficando pequeno, essa relação não é válida mais. Daí ele entra numa região que se chama região de saturação, em que o transistor não é mais utilizado, essa região aqui, ó, ele não é mais utilizado como um amplificador. Ele é usado como uma chave, a gente vai ver isso depois. Né? Porque quando IB é igual a zero, a corrente é igual a zero, não é? Ó? Quando IB é igual a zero. Então, se eu ponho IB igual a zero, abriu a chave.
né? Se eu ponho IB bem grande, vai ter uma tensão pequena, não é? Se o IB é bem grande, a curva vai ser, né, uma dessas curvas aqui, né? Entendeu? Eu vou a tensão pequena, residual, mas é uma tensão pequena. Então, nessa região de estruturação, geralmente é usado como uma chave, né? Para ligar e desligar coisas. Essa região aqui C é bem menor que BTB, não é verdade? Essa região aqui, nessa região, IC é bem menor que BTB. Porque o BTB é isso, não é? Não é? O BTB não é aqui? Na região em que C é menor que BTB, vai ser por aqui, não é? Alguém tem dúvida? Então tá. E nessa região normal, ele é usado como um amplificador. Quando o VCF fica muito grande, daí ele entra numa região de avalanche, o campo elétrico é tão grande que não serve para nada mais, tá? Pode até queimar, dependendo. Alguém tem alguma dúvida? Professor, Oi. eu queria saber se Olá. o senhor podia repetir essa parte aí do gráfico, repetir, por favor. Claro. Como constrói esse gráfico, você entendeu, né? Não, é isso aí também, como que constrói ele? Então, como eu construo? Eu coloco um IB aqui, né, na base e vou variando IC, vai variando VCE e medindo IC. Então, por exemplo, eu ponho IB igual a zero. Se eu ponho IB igual a zero, eu vou aumentando o VCE, a corrente continua, na verdade não é zero, é bem pequenininha, né? É bem pequenininha, bem pequenininha, bem pequenininha. Chega uma hora que dá um efeito de avalanche, ele sobe. Tá? Aí eu coloco um IB 1, sei lá, 5 microamperes. Eu coloco 5 microamperes aqui e vou aumentando o VCE. Aí vou medindo IC. Daí ele tem uma curva assim, ó. Nessa Certo. região plana, ele funciona mais ou menos como uma fonte de corrente. Por quê? Porque o IC é beta vezes IB, qualquer que seja o VCE aplicado, tá vendo? E funciona. Essa corrente aqui, nessa região, se eu ficar variando um pouco para cima, um pouco para baixo o VCE, a corrente C não varia. Ela só vai depender do IB. Certo. Entendi. Que é o nosso modelinho aqui, né? Esses modelos, não é isso? A corrente do coletor depende só da corrente IB, não depende do VCE. Na verdade, aquela curva tem uma inclinação, nós vamos ver isso, tem uma resistência aqui em paralelo. Uma resistência, né, grande. Mas assim, é só um modelo simples para poder simplificar a análise, tá? Na verdade, se for ver a curva real, né, IC por VCE, ela tem uma inclinação, tá? Estou exagerando um pouco, tá? Certo. Alguém tem dúvida? O senhor podia só dizer de qual que é o nome desse elemento que é do VCE, que é uma tensão com um traço no meio? Como é o nome desse elemento aí mesmo? É uma fonte de tensão variável. E o traço no meio quer dizer o quê? Que eu estou variando ela. Ah, tá certo. Tá bom. Beleza, então. Obrigado, professor. Geralmente, quando tem coisas variáveis, a gente põe esse símbolo, a seta, né? Isso aqui significa que eu estou variando. O IB também, né? Eu posso desenhar o tracinho em cima dele aí. Entendeu? Entendi. Obrigado, professor. Então, usualmente, né? Na maior parte das vezes, o ponto de operação é especificado por VCE e IC. Basta dar o VCE e o IC, né? Eu já sei o ponto de operação. Se está nessa região plana, o meu modelo linear vale. Se está fora, né, para cá,
for para cá, na região de saturação, ele não vale, né? Então, é dado por VCE e C. Então, por exemplo, o nosso ponto de operação aqui vale quanto? Se calcular o VCE, vai ser VC menos VE, vai dar 8,36 volts. O nosso ponto de operação aqui é 8,36 volts. E a corrente C é 1,48, né, miliamperes, que nós tínhamos calculado aqui. Ó. Entendeu? Se ele está lá. Geralmente, essa região de saturação, essa região de saturação, ela depende da corrente, como vocês podem até ver, né? Aqui, ó. Tá vendo? Esse ponto, quando tem uma corrente maior, essa tensão aqui já é maior. Tá vendo? Essa tensão aqui começa a ficar plana aqui. Tá vendo? Alguém tem dúvida? Então, esse VCE de saturação, a gente até vai ver depois, eu posso pegar o manual, o VCE, é que ele começa a saturar, depende de C, né? Pode ser pequeno, né? Entendeu ou não? Tá vendo esse ponto aqui, ó? Aqui ele ficou plano, foi com esse VCE, não é? Aqui ele ficou plano, foi com esse VCE. Quanto maior esse C, maior esse VCE. Geralmente, essa coisa aqui é uma faixa aqui de 0,2. Depende do... Tem transistor que é maior, que é menor, mas é uma coisa assim, 0,2, 0,8 volts, 0,7 volts. Depende da corrente do dispositivo, né? Vou deixar assim mesmo. Alguém tem alguma dúvida? Então, quando eu vou salvar essa análise DC, eu tenho que dar o ponto de operação. E o ponto de operação é dado por esse ponto aí no plano VCE e C. Tá? Aqui é o símbolo aqui, se quiser eu ponho o nome para você aqui ó, também. A fonte de DC variável, né? Ou contenção de saída variável. E aqui, para não ficar aí, confusão também, aqui eu... É por VCE. Alguém tem dúvida aqui? Vocês querem fazer um intervalinho? Aí a gente já pula para as outras páginas aqui. Agora, vamos fazer um monte de exercícios, né, para a gente ficar hábil aí no cálculo do ponto de operação. Na análise DC. Vocês querem fazer intervalo? Ou vão continuar? Eu acho que é melhor, né? Pessoal? Sim. Por mim, podemos fazer um intervalo. Vocês podem fazer um intervalo? Acho que é melhor, para dar uma descansada aí, senão perde o foco. Então, daqui a 10 minutos, né? Beleza. Então, vou desligar provisoriamente meu microfone aqui, tá?